Bom, a gente sabe que muitas drogas já são bem conhecidas pela população, pelas famílias, cocaína, maconha, o crack, entre tantas outras. Mas, no entanto, novas drogas têm aparecido e numa velocidade muito grande. A popularização de uma nova droga sintética chamada de K9 tem preocupado autoridades e também entidades de saúde. Os usuários relatam em comum um efeito zumbi que deixa a pessoa completamente entorpecida. E além de estar presente nas ruas de diversas cidades, professores também já relatam o uso dessa substância nas escolas. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, o número de apreensões dessa substância cresceu 600% em relação ao ano anterior, de acordo com dados da GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. E para ajudar a entender, para nos ajudar a entender o que é a K9, quais são os riscos dela para a saúde, nós recebemos o Dr. Cláudio Duarte. Ele é psiquiatra responsável pela unidade de dependência química do Hospital Santa Mônica. Doutor, seja bem-vindo. Para começar a nossa conversa, explica para a gente o que é essa nova droga, o que é a K9? Muito bem. Então, a primeira coisa assim, não é nenhuma novidade no sentido de ser uma substância nova, né? K9, K4, aí tem K2, aí vão ter N nomes de rua, né? Nomes pelos quais os usuários, as pessoas se referem a isso, mas na verdade são concentrações, são preparados que são concentrações de THC, da mesma substância da cannabis, né? Da maconha, em alta potência, em alta quantidade, em alta concentração, né? Isso é algo sintético, produzido em laboratório, como pode ser, né, industrializado, e é colocado sobre a própria maconha ou sobre outros extratos, ou na forma, raramente na forma de líquido, mas quase sempre se vende até para poder ser facilitado a quantificação, né, o comércio, compra e vende da coisa, ele é colocado sobre extratos, né, ervas, outros materiais orgânicos, né, outras folhas, né, que são secas e impregnadas, né, por essa substância, que são derivados, são mais, na verdade, a gente não pode falar que é uma única substância, são compostos presentes ou comumente encontrados dentro da planta, naturalmente na planta da cannabis, mas que são impregnados, né, e são vários subtipos, mais de 300 subtipos, que são impregnados nesses compostos que são vendidos como K9, ou K4, K2 e assim vai. Mas não tem, no sentido de não ser diferente, é diferente no sentido de que é a primeira vez que usuários conseguem ter facilmente, de maneira barata, e está na rua, não é uma coisa que se consiga com prescrição e tal, mas consegue ter acesso a uma maconha de alta potência, a um tetraidrocanabidiol, que é um componente THC da maconha, com alta concentração, com alta potência. Esse é o problema. Algo que, na verdade, já vem acontecendo em termos de epidemiologia do uso da maconha há muito tempo, né? A maconha, a planta maconha que as pessoas fumavam, sei lá, 30, 40, 50 anos atrás, era uma planta que tinha até uns 3% de THC, né? E seleções genéticas, né, ou seja, do cultivo da planta, permitiram plantas com maior teor de THC. Bom, doutor, essa substância tem sido chamada popularmente de droga zumbi. Explica pra gente quais são os efeitos dela no organismo do usuário. Então, o efeito em princípio, é similar ao do efeito da maconha, só que de uma forma muito mais forte. Então, a percepção do tempo, a capacidade de interação, os próprios sentidos, a forma como a pessoa, de alguma forma, interage com o mundo e consegue ter informações pelos seus sentidos do que está acontecendo ao seu redor e da organização do processo mental de pensamento e de consciência, ficam extremamente comprometidos, né, por conta de uma alta concentração desses canabinoides, do THC presente nessa composição. Então, a sensação que a pessoa tem é de um desligamento, é de uma alienação muito grande, né? É algo que pode
causar, inclusive, um risco, além do risco do ponto de vista do que isso vai deixar de consequência no sistema nervoso, no cérebro, na mente da pessoa, traz um risco imediato de incidentes. Né? A pessoa pode não responder pelo que ela está fazendo, ela pode sofrer acidentes, ela pode ser alvo, né, de violência, ela pode se tornar violenta, ela pode estar completamente alienada, ser, por exemplo, sei lá, atropelado, se jogar de um prédio, enfim, incidentes vários podem acontecer em função dessa intensa alteração do estado mental aguda, de uma forma muito rápida, né, que essa substância, que essa quantidade gigantesca de THC vão ter no cérebro de alguém. Outro risco, né, grande e não desprezível, né, dessa concentração gigantesca de THC nesse K9 é a questão do risco de dano hepático, é uma quantidade cavalar de substância para o fígado metabolizar. Então, esses são os riscos. Bom, doutor, a gente sabe que muitas reportagens já identificaram que circulam nas ruas a droga com cheiro de morango, de outras frutas, em pacotes coloridos. Professores relatam perceber também que alunos, né, adolescentes, estão fazendo uso. É possível a gente falar que a K9 tem um público-alvo, um perfil a ser atingido? Eu acho que, na verdade não é por conta de um público-alvo. Nós temos esse refinamento no mundo de hoje, né? A gourmetização de tudo, né? Então tudo fica mais palatável e fica parecendo menos arriscado, menos problema, fica de algum jeito amenizado, né? Quando você põe uma fragrância em alguma coisa, quando você põe um cheiro, atenua a percepção de risco, né? Então aí, obviamente, as pessoas vão entender isso como sendo, é mais leve, é tranquilo, então há este risco, né? Eu, do ponto de vista da minha percepção clínica, prática, não consigo traçar um perfil específico. Já vi adolescentes e já vi adultos, já vi homens, já vi mulheres, já vi classe social um pouco mais abastada e pessoas, né, com um perfil socioeconômico mais humilde usarem. Então, eu não vejo ainda um perfil. Tá? Acho que o perfil é de quem busca novidade. Acho que o perfil é de quem acaba incauto, né, por desconhecimento, entendendo como uma coisa mais leve. O perfil também é aquele sujeito que entende assim, tem uma coisa nova, é pauleira, é pesada, e a pessoa vai, de alguma forma, querer experimentar, porque, em geral, esta é a base do funcionamento de muitas pessoas que vão se tornar dependentes, vão se tornar adictas, né? É aquela coisa do eu me sobressaio, eu me destaco, eu me identifico, eu vou ter um reconhecimento, eu vou ter uma identidade perante o meu grupo se eu for o que mais é ousado, o que mais busca, né, arriscar-se, o que apresenta pela primeira vez alguma coisa para alguém, o que vai relatar uma primeira experiência. Então, pessoas que buscam esse tipo de coisa, em geral, são as que acabam engendradas, né, e tragadas aí pela adicção, pela dependência. Mesmo que no início ele esteja buscando apenas uma emoção, um destaque, uma forma de impressionar amigos ou alguém, impressionar a turma, ou mesmo, de algum jeito, desesperadamente, muitas vezes passando por uma questão emocional complexa, quer chamar atenção para si. Então, tem tudo, né? Tem muitos caminhos que levam, né, a problemas com álcool, com drogas, né? Diversos, né? É algo que dificilmente a gente pode dizer que algum de nós está imune, né, disso. Não está, né? Todos temos esse risco se não tomarmos cuidados no percurso, nas escolhas sucessivas que podem conduzir a uma situação como essa, se a gente não tiver a informação, né? E não tiver também os fatores protetores, né, os fatores de algum jeito que vão nos evitar ou diminuir a nossa chance de ter algum dia um problema. Então, trata-se muito mais, quando a gente vai pensar então no coletivo, na promoção de saúde, né, do que a questão de apenas identificar, né, e de algum jeito acreditar que a gente vai conseguir eliminar as pessoas que usam. Não vamos, né? Vamos tentar promover saúde, bem-estar, para que cada vez mais, mesmo as pessoas que de algum jeito cruzem, né, com essa possibilidade ou este evento de usar uma substância, que elas não tenham menor chance, tenham maior resiliência
para não se tornarem dependentes e não vir a ter um problema de saúde relacionado a isso. Sim, você falava sobre prevenção, doutor. Quais são os fatores que podem, por exemplo, tornar a pessoa mais suscetível ao uso dessa substância? Existe a questão do percurso. Nem sempre, mesmo a maconha, nem sempre é a primeira substância que a pessoa utiliza. A primeira substância mais comum é o tabaco e álcool, né? A substância da porta de entrada para qualquer outra droga, inclusive para a própria maconha, é muito mais comum que a pessoa tenha feito antes o uso de bebida, que a bebida, por exemplo, já seja algo entendido como permitido, ou como não risco, ou como normal um adolescente beber. E o uso da bebida é que vai predispor, né, ao uso de outras coisas, né? O uso do tabaco prévio. Então, a questão também de que a exposição ao uso da nicotina, né, do cigarro comum, já faz com que a pessoa aprenda a fumar, a tragar alguma coisa. Então, se eu já trago cigarro, algum dia alguma rodinha me oferecer de eu experimentar maconha, ou eu ir atrás disso porque eu quero saber como é muito mais provável. Então, por isso que normatizar ou ter, né, evitar a sensação de liberalidade que a gente entende que temos hoje em dia, essa corrente mais, ao mesmo tempo que você tem uma força, né, do ponto de vista social, cultural, banindo o cigarro, né, que a gente tem visto nos últimos anos, né, que antes uma coisa glamourosa era fumar, o cinema mostrava e tal. Hoje em dia a gente vê que é muito menos socialmente aceitável fumar cigarro. Você tem um dia mundial sem tabaco. Ao mesmo tempo que você tem uma marcha mundial contra o tabaco, você tem uma marcha mundial pela liberação da maconha, como se ela fosse uma coisa de baixo risco. Mas existem aquelas pessoas que têm uma pré-determinação genética, psicológica, circunstancial, né, fatores de repente da questão social que a pessoa vive, da questão familiar que a pessoa vive, que aumenta a vulnerabilidade, até mesmo genética, como eu disse. Existem determinadas pessoas que têm um gene mais diferente, um polimorfismo genético para um gene específico, que é aquele que é responsável pela produção de uma determinada enzima que degrada mais ou menos a dopamina em algumas regiões do cérebro, né? Pessoas que têm um gene de uma determinada maneira para isso podem apresentar uma vulnerabilidade para desenvolver, por exemplo, sintomas psicóticos, esquizofrenia e outros quadros psiquiátricos graves ao usar simplesmente maconha, né? O THC. Né? Ainda mais o K9 se tiver uma dose muito grande. Bom, doutor, falando especificamente sobre essa substância, o K9, a gente tem percebido que as pessoas, de uma maneira geral, têm se assustado, né, ao perceber, ao ter notícias sobre os efeitos que ela causa ali no organismo da pessoa, deixando o usuário nesse estado letárgico, entorpecido, enfim. Para finalizar a nossa conversa de hoje, gostaria que o senhor explicasse sobre os potenciais prejuízos dessa substância, se ela pode levar o usuário a óbito, por exemplo. Eu acredito que ela tem um risco maior por esses incidentes. Acredito que tem um risco também maior do que a maconha comum, do que outra droga, em termos de provocar lesão hepática, metabolização e tal. Mas se você pensar em risco de morte, o uso da maconha, ela também traz risco de morte. Fala assim, mas nunca vi ninguém falar que morreu de fumar maconha. Não morreu de fumar a maconha na hora que fumou a maconha, mas um usuário crônico de maconha, ele está sendo uma pessoa que vai ter expectativa menor de vida simplesmente pelo fato de que ele está usando uma fumaça, né? É o mesmo risco do sujeito que tem o uso do cigarro. A nicotina também não mata na hora, né? A nicotina é um hábito que, por ser justamente pouco impacto no comportamento agudo da pessoa, é altamente tolerado na sociedade, é legalizado, se vende, tem uma indústria, e as pessoas podem livremente fumar após os 18 anos, mas causa morte. A expectativa de vida dessas pessoas que são dependentes de tabaco é muito menor do que a expectativa de uma pessoa que não fuma. Então, você tem o mesmo efeito do tabaco que você tem no sistema cardiovascular, na incidência de câncer e tudo mais, você tem para a maconha, para os usuários crônicos de maconha. Eles também estão fumando uma fumaça que também vai ter todas essas alterações, né, pulmonares, cardiovasculares e oncológicas que um sujeito pode ter com o cigarro, né?
é algo que as pessoas não consideram isso, né? A chance da pessoa também, aí vem outras coisas, vamos dizer, secundárias, né? Indiretas, né? A chance da pessoa se envolver numa situação de violência, de crime, de acidente é maior, não tenho dúvida. Se você pegar a estatística de quem procura pronto-socorro, né, por conta de algum efeito agudo da droga, do ponto de vista de efeitos de alteração de comportamento, a maconha leva mais ao pronto-socorro por ataque de pânico, por exemplo, que não tem uma gravidade, mas é desconfortável, que pode acontecer em usuários de maconha, e pode acontecer, obviamente, em usuários de K9 com até maior frequência e intensidade, muito provavelmente, eles levam a uma incidência maior de busca por pronto-socorro do que a mesma cocaína, estatisticamente falando. Óbvio que se um sujeito vai parar no pronto-socorro por uma questão do uso de crack e cocaína, é muito mais provável que seja uma coisa grave. Pode ser um AVC, pode ser um infarto, pode ser, né, uma arritmia cardíaca grave, potencialmente muito mais letal. Mas a ida ao pronto-socorro é maior pelo uso de cannabis por conta das alterações psíquicas dessa droga. Perfeito. Bom, doutor, a gente agradece imensamente as informações, as orientações que trouxe para a nossa audiência aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Seja sempre bem-vindo a retornar outras vezes à nossa programação. Nós conversamos com o doutor Cláudio Duarte. Ele é psiquiatra, responsável pela unidade de dependência química do Hospital Santa Mônica. Agora, 10 da manhã.